Planejadores, bons modelos de venda, eles conseguem mostrar uma relação muito clara entre o nível de esforço que eu coloco e o nível de coleta de resultado que eu tenho. E aí demonstro uma relação investimento e expectativa mais clara. Se eu mostro o investimento e expectativa de maneira mais clara e faço um estudo sobre os riscos, que seria basicamente aquela análise das 5 forças de Porter, fica muito mais fácil, fica muito mais coerente a ideia. Beleza? E ó, pra fechar aqui, eu queria aproveitar pra gente fechar aqui o conteúdo, eu queria mostrar uma coisa que eu fiz, que foi muito simples aqui, mas que eu acho muito legal, que foi um gráfico de curva de valor. Eu vou explicar como é que eu coloquei isso aqui, né? Mas é só pra você entender aqui, eu vou explicar depois o gráfico, tá? Que é mais ou menos isso aqui. O que eu fiz? Só pra você dar uma olhada. Eu fiz um gráfico de curva de valor. Eu coloquei aqui do lado baixo, médio e alto, que é uma escala que você pode aferir de 0 a 100%, ou vou dar notas de 1 a 10, tá? E aí você coloca aqui. Eu fiz de um cliente que eu atendo, que é o pessoal da Chili Beans. Eu mostrei como é que a marca se posiciona para gerar valor para o público final. Ou seja, o que a gente viu? A gente fez a jornada de alguns atributos de valor. Preço, aqui preço, status, né? A gente colocou aqui atendimento, garantias, né? A gente colocou aqui muitas coisas legais, né? Além de questões ali mais tangíveis, como temas, né? A gente colocou ali produtos licenciados, novidades, o quanto é exclusiva essa marca. E aí a gente fez o seguinte, isso ajudou a gente a entender como a Chili Beans se posiciona para aí sim criar um modelo de monetização em cima. Então a gente basicamente fez o seguinte, a gente colocou aqui, deu notas, né? Na verdade, claro que aqui a gente fez de uma maneira mais simples, baixo, médio e alto. E a gente criou 4 perfis de concorrente, botamos aqui do lado. Então tem a Chili Beans, a Ray-Ban, a gente colocou as multimarcas, que são marcas aí que vendem várias, né, de vários perfis. E por último a gente colocou feira. Por que a gente colocou feira? Porque tem um concorrente indireto, bem ou mal, é o produto que vem da feira. Seja porque o óculos é importado da China e não tem marca nenhuma, ou porque é pirataria. Acaba, no final das contas, muitas vezes impactando. Então, vamos lá. No primeiro quesito, o que a gente fez? Olhou o quesito aqui, por exemplo, preço. O que eu percebi? Só para vocês entenderem aqui como é simples. Eu percebi o seguinte, preço. Vamos lá, como é que a Ray-Ban se posiciona em preço? A Ray-Ban tem um preço, cara, alto. É 500, 600 reais. Pessoal, tô falando de preço alto, não tô falando caro e nem barato, tá? Só para vocês verem a diferença. Caro e barato tem uma diferença clássica. Por exemplo, caro e barato tem que ser relativo a alguma coisa. Há uma relação de percepção de valor. Por exemplo, um dia, isso é um caso real. Um dia eu fui almoçar no restaurante e aí eu pedi um cafezinho expresso. O café era R$6,90. Quando chegou a conta, as pessoas olharam, caramba, R$6,90 o café, mas era um café expresso, era um café de uma marca, poxa, conhecida. Cara, aquele café me deu energia, me fez me sentir melhor ali e tudo mais. Depois do almoço voltei para trabalhar, fiquei produtivo. Então, beleza. Foi um café que me deu muito prazer em tomar e ele me ajudou em certa instância. E teve uma outra oportunidade que eu fui tomar um café, enfim, de uma mulher que vendia café vendia marmita, tinha café, lanche, essas coisas, na porta do cartório que fica próximo do escritório da empresa. E aí eu fui, sobrou R$1, que eu fiz uma problema no cartório, e falei, vou tomando um cafezinho. Ela pegou aquele café da térmica, colocou num copinho de plástico. No primeiro gole, cara, aquilo foi horrível. Não sei, o café não tava legal, tava muito forte, tava frio, eu peguei e joguei fora. Ou seja, o que foi caro, o que foi barato? Poxa, às vezes, o café de R$6,90, por mais que existam cafés com preços inferiores, né? Foi um café que teve um preço justo, né? Me fez bem, resolveu o problema. O café de R$1, nesse caso, é que foi caro, porque no primeiro gole eu joguei fora. Ou seja, no final das contas eu joguei R$1 fora. Isso me saiu caro, porque não me gerou valor nenhum. Então, caro e barato eu acho que tem essa relação, né? E aí, o que é importante a gente entender? Vamos lá. Quando a gente fala de preço, a Ray-Ban tem um preço mais alto, né, comparado com das outras marcas. É a que mais, você vai pegar um óculos a 500, 600, 700 reais, né? E aí você tem depois as multimarcas. Por quê? Porque as multimarcas trabalham também com algumas grifes, né? E os preços normalmente vêm aqui em segundo lugar, entre médio e alto. Eu coloquei a Chili Beans entre um preço médio, né? Porque a Chili Beans você tem, né? A partir de R$149 você já tem óculos ali com garantia, com, né, realmente com um nível de qualidade muito bom. Então é um preço médio. Você vai chegar também até preços superiores a isso, 499, por aí vai, mas assim, são poucos produtos. Você tem excelentes produtos a 149, 179, né? E por último, eu botei aqui
os de feira, né? Esses falsificados ou que não tem marca nenhuma. Porque às vezes R$ 50, R$ 40 você compra um na feira. Depois eu olhei o status, o quanto aquelas marcas exploram ou as pessoas compram elas por causa de status. E aí eu coloquei Ray-Ban, muita gente compra porque sabe que é uma marca que trabalha, né? Uma questão de status e tudo mais. Depois as multimarcas e a Chili Beans eu coloquei aqui ainda médio. Por quê? Porque a Chili Beans não tem um apelo. Claro que tem coleções fantásticas, mas não tem um apelo assim, de status tão forte. Mas é médio. Um óculos tem muita qualidade, as pessoas gostam do estilo, mas as pessoas compram Chili Beans não é pelo status que ela gera, e por outros atributos, tá? Que a gente já vai falar. E por último aqui, a gente colocou também os de feira, pelo contrário, né? O óculos de feira ele não gera status nenhum, salvo aí os falsificados, quando a pessoa, né, de alguma forma, ela é ludibriada achando que é verdadeiro, tá bom? Depois eu coloquei atendimento. Aí, pessoal, a gente já começa a interpretar diferente. Olha lá, melhor marca em atendimento, Chili Beans. Depois vem, né, as multimarcas, depois Ray-Ban e por último você tem ali os óculos de feira. Por quê? Né? Porque no atendimento, só para você entender que essa questão de curva de valor, você vai perceber o seguinte, a Chili Beans tem um treinamento fantástico, não é porque a gente dá aqui não em Brasília o treinamento para eles, mas porque além dessa questão, mudou uma coisa muito de posicionamento mesmo, é do modelo de negócios, não é do atendimento apenas do vendedor na ponta. Isso conta muito? Sim, por isso que eu estou colocando alto aqui. Mas a experiência da pessoa poder pegar o produto, botar no rosto, botar na prateleira de novo, só para vocês terem ideia, ó, até antes da Chili Beans entrar forte no país, isso quase não acontecia em lugar nenhum. Você ia comprar um óculos, você entra numa ótica, no modelo bem convencional, até o próprio Ray-Ban hoje. Assim, eu não lembro de marcas aqui, lojas Ray-Ban, né? Talvez em algumas cidades até tenha, mas assim, em Brasília mesmo eu não lembro. Eu sei que existem, né, óticas, né, que vendem várias marcas, né? Que são as multimarcas, inclusive. E aí, dentre elas, tem a Ray-Ban lá dentro. E aquele processo, eu tenho que sentar no balcão e falar, quero experimentar aquele ali. Aí vem a vendedora com lencinho e tal, eu experimento aquele ali. A Chili Beans eu tenho vários à minha disposição e eu mesmo posso interagir com os produtos. Então, acho que isso já muda muito a experiência. Você tem ali também garantias. Aí eu coloquei aqui, ó, em primeiro lugar, eu vi que a garantia da Ray-Ban, por exemplo, eu vi que é uma garantia de 2 anos. A da Chili Beans e das multimarcas, às vezes giram ali em 1 ano, da Chili Beans é de 6 meses. Por quê? Contra basicamente os mesmos produtos. Então a Chili Beans é muito boa, só não é de 2 anos, mas uma coisa que eu vi que é interessante é o seguinte, a Chili Beans, por exemplo, tem uma garantia 15 dias caso você não goste. As outras marcas, por exemplo, só tem uma garantia no que tange né, os erros, os defeitos de fabricação mesmo. E a Chili Beans, além desses, escolheu, olha, eu vou ter menos tempo nos de fabricação, até porque, cara, 6 meses é mais do que o suficiente para você diagnosticar um defeito de fabricação, ou provavelmente eles estudaram e viram que né? Mas eu vou dar 15 dias para se a pessoa não tiver tido defeito nenhum, mas ela não gostou, ou ela saiu uma vez, duas e sentiu que não ficou legal com ela, ela pode voltar aqui e trocar. Cara, isso já é um mega diferencial que as outras marcas não têm. Então, eu posicionei eles aqui, né, como segundo na escala. Depois você tem aqui, ó, tema e história. Olha como é interessante. A única marca que trabalha um tema, uma temática, um conceito nos produtos é a Chili Beans. A nenhuma das outras marcas. Então a Chili Beans, isso eu acho que talvez seja um dos principais, é uma marca que se diferencia de todas as outras, ela vai na contramão no que tange. Olha, eu não vou vender um produto por status, mas eu vou tornar mesmo assim esse produto desejável, porque ele vai ter uma história tão foda, tão interessante, tão legal por trás, que as pessoas vão gostar dele. Então, esse contraste com o mercado faz com que a Chili Beans hoje seja líder, e inclusive, só a título de curiosidade, é o lugar que é o único lugar do mundo em que uma marca de óculos vence a Ray-Ban. Então isso pra mim é um orgulho inclusive nacional, né? A gente tem um bom case de negócios, né? E aí tem outras coisas, novidade. Então a Chili Beans tem novidade, toda semana sai. Gente, estou aqui para fazer merchan da Chili? Não, a minha intenção não é essa. Mas é porque eu peguei um estudo de caso que eu conheci de forma mais profunda, que eu acompanhei, que eu analisei, que eu atendo, que está dentro aqui da minha rede de relacionamento. E eu criei essa curva de valor, é claro, que eu criei de uma maneira bem caseira, tá? Mais uma vez, está aqui, tá? Cada uma dessas bolinhas a gente coloca aqui os atributos, né? E como cada empresa se posiciona na escala. Depois a gente cria uma reta, né? Uma curva, né? Vai ligando os pontos, né? E o que é interessante disso é porque existe uma forma, inclusive, mais legal de você produzir isso. Você pode escolher, olha, para cada atributo eu vou dar nota de 1 a 10, de 1 a 5. E eu vou posicionar na escala, por exemplo, se os preços forem de tanto a tanto, é porque tem um preço mais acessível, então ela pontua mais. Mas não tem a garantia, então pontua menos. E aí você vai dando notas.
E aí depois você faz a média de todas as notas, porque aí fica claro se o seu posicionamento gera valor para um público, tá mais razoável, tá ranqueando bem. Isso já te ajuda a ter uma noção se tem algum ponto ou alguma oportunidade de gerar valor. O Cirque du Soleil, por exemplo, tem um caso muito legal. Joga no Google, Cirque du Soleil, curva de valor. Você vai perceber que eles fogem do perfil do circo tradicional por uma questão de escolha. Isso ajuda a criar um modelo de negócio e, por sua vez, a monetização. Olha, eu não vou ter animais. Por exemplo, no circo tradicional, muitas vezes tem macaco, tem animais, né, o domador de leões e tal. O Cirque du Soleil falou, eu não quero colocar animais, mas eu vou colocar em contrapartida uma coisa, vou explorar mais saltos ornamentados, sei lá. E outros circos tradicionais têm talvez menos isso. Então, nessa composição, você vai entendendo e conseguindo definir melhor o teu público-alvo, ou seja, sua persona, o público que você está querendo definir, e vai conseguir ver o quanto ele está disposto a pagar por isso. Então, pessoal, gratidão mais uma vez por você ter ficado até aqui. Espero que essas ferramentas tenham te ajudado a fazer uma boa síntese, a entender de uma forma geral como que você pode ter ferramentas para ajudar a precificar, e que vai envolver também gerar valor e para você conseguir criar uma ideia ou plano de monetização. Tem muito a ver também com descobrir canais, por quais canais você pode vender e o quanto você pode vender. Então assim, monetização, precificação são assuntos bem extensos, mas eu acredito que deu para fazer uma boa síntese aqui. Qualquer coisa você me encontra lá no @rockstar das vendas. Obrigado por ter ficado até aqui, a gente se vê.